Vamos lá então, agora são os novos temas de quinta-feira. Abdômen agudo obstrutivo tratamento e IVAs, né? Faringoamidalite e mononucleose. Eu estudei bem brevemente aqui esse tema de IVAs, faringoamidalite e mononucleose, porque na minha prova ali cairia uma discussão bem simples sobre faringoamidalite, então foi o que eu estudei, né? Um erro, porque eu já estava passando pelo tema, podia ter estudado ele de uma maneira mais completa, mas é um tema que fica em aberto aí para os meus próximos estudos, inclusive ele está lá na planilha de estudos em aberto. E abdômen agudo obstrutivo, teoricamente a gente já sabe fazer esse manejo. Vamos lá. Primeiro essa discussão, né? 7 questões. Uma paciente de 39 anos de idade, internado um paciente, um homem. É internado por distensão abdominal e parada de eliminação de gases e fezes há 6 dias, né? Essa é a grande historinha aqui da obstrução. Parada na eliminação de gases e fezes. Pode ter vômitos também e tal. Nega episódios anteriores parecidos, nega febre, nega emagrecimento, refere náuseas e vômitos biliosos, né? A obstrução ainda é de agora. A hipertensa já foi submetida à cirurgia abdominal na sequência de queda de moto com necessidade de esplenectomia, né? A radiografia simples mostra níveis hidroaéreos e sinal de empilhamento de moedas. A ampula retal e o colo estão murchos. Abordagem inicial: passagem de sonda, lavagem intestinal com clíster, passagem de sonda gástrica que ainda está sendo intravenosa e colonoscopia. Ele tem isso aqui parado há 6 dias, né? Isso aqui provavelmente é brida, né? O paciente ainda é jovem, né? A gente vai tentar fazer, se não me engano, as ideias aqui são, né? Se a obstrução é por brida no paciente que ainda é jovem, a gente vai tentar fazer uma intervenção mais conservadora, né? E aqui encaixaria aqui passagem de sonda, hidratação venosa e ver se ele melhora, né? É isso aí, passagem de sonda gástrica e hidratação intravenosa, né? Porque a peristalse vai fazer com que ele secrete, né? E essa secreção vai fazer com que ele perca fluido. Então eu vou fazer hidratação para corrigir esse desbalanço e passagem de sonda nasogástrica para poder alimentar meu paciente, passar direto, né? Pular um pedaço do trato, se não me engano, essa é a ideia. Quando a causa de obstrução ocorre por bridas, o tratamento clínico pode ser o suficiente. Evita a cirurgia para não se formarem mais bridas, né? Porque esse é o ponto, né? O paciente é um formador de brida, tem certo grau de predisposição, né? A grande verdade é que má técnica é o que mais estabelece formação de brida, né? E aí tem aquela frase no médio curso, né? O R1 de hoje é a brida de amanhã. Acho que é isso. Não lembro se é isso. Mas enfim, aí na ausência de melhora ou na presença de peritonite ou em outras etiologias será indicado tratamento cirúrgico, né? Peritonite é indicação para cirurgia e pronto, acabou. A conduta inicial será dieta zero, passagem da sonda, acesso venoso, hidratação, correção de distúrbio hidratolítico. Muitas vezes, com essas medidas simples, a brida pode se desfazer e o quadro pode melhorar, evitando-se a cirurgia. Não sei se a brida desfaz, né? Estranho, eu achei que fosse um tecido fibrótico, vai desfazer o tecido fibrótico. Bom, essa é a ideia. Um senhor de 65 anos procura o pronto-socorro com queixa de vômito, extensão abdominal e parada de eliminação de gases e fezes há 5 dias. Tá febril desidratado, o abdômen é distendido, pouco doloroso difusamente, os fluidos hidroaéreos estão aumentados. A radiografia mostra distensão de delgado com níveis hidroaéreos, sinal de empilhamento de moedas. Grande sinal aqui, né? O cólon não é visualizado, então não tem distensão colônica, né? A obstrução aí provavelmente seja no intestino delgado. Antecedente de laparotomia com esplenectomia por trauma abdominal fechado decorrente de colisão automobilística há muitos anos. Qual que é a ideia aqui, né? Não operatório, de novo, né? Não tem peritonite, paciente, tá tudo bem com ele só tá com a parada, né? Vomitou, tá com a parada. Tratamento não operatório com hidratação, analgesia e sonda nasogástrica. E aqui, tratamento não operatório com hidratação, fisioterapia respiratória, sonda nasogástrica aberta e colonoscopia de urgência para descartar neoplasia devido à idade.
Isso aqui encaixa também, viu? Tomografia de abdômen com contraste por via oral. Isso aqui encaixa também. Pela idade, sim, encaixa. Vou dar uma olhada. Radiografia mostra extensão de... Não, mas aí, né? Neoplasia geralmente é no colo, né? Não é no delgado, né? Vou marcar C. É isso aí, né? Porque eu não tenho extensão do colo, então não preciso exatamente pensar em obstrução por adenocarcinoma. USP R1 2018. Vamos lá, questãozinha da USP aí. Essas eu consigo responder. As questões da doutora Sara Meirelles tem mais dificuldade. Mulher de 67 anos, há 4 dias queixas de dor abdominal difusa em cólica. Refere que há 2 dias não evacua e não elimina flatos, além de apresentar náuseas e vômitos nas últimas 24 horas. Hipertensão diabética com bom controle das doenças. Antecedentes cirúrgico, esterectomia há 25 anos por miomatose uterina. Aí, né, brida. Ao exame físico, presente temperatura axilar de 36,1. Tô ficando hipotensa já? Ou não? Frequência cardíaca de 85, frequência respiratória de 14, pressão arterial de 130 por 90, abdômen distendido, doloroso, difusamente a palpação, profunda sem sinal de piora da dor à descompressão brusca, sem sinal de piora da dor à descompressão brusca, quer dizer que não há peritonite. Timpânico a percussão com ruídos aumentados. Presença de cicatriz mediana e umbilical antiga, toque retal ausente de massas palpáveis, sem sangue em dedo de luva, sem fezes na ampola retal, não é fecaloma. Ou pode ser, mas não... Aqui, ó. Na direita aqui parece que é fecaloma sim. Isso aqui. Qual conduta terapêutica mais adequada? Lavagem intestinais repetida, redução do quadro intestinal. Ele já mostrou para mim a temperatura axilar de 36,1, que é para dizer que essa mulher não tem febre, né? Laparotomia, descompressão, passagem nasogástrica, hidratação e observação. Isso aqui não tem que ser feito por colonoscopia, essa descompressão. Ela não está muito bem. Isso aqui é um fecaloma, né? Tem que descomprimir. Isso aqui não vai sair sozinho. Acho que é A. Não, não era. Trata de provável obstrução intestinal por bilha da aderência. Quadro clínico sugestivo, cirurgia prévia e radiografia com extensão apenas de ácido de delgado com níveis hidráulicos escalonados. Isso aqui tá bem no centro. Eu pensei que fosse no colo. Não sei. Não olhei bem. Quando iniciar tratamento conservador, eu achei que fosse um fecaloma isso aqui. Tá marcado aqui, desenhado e tal. Me induziu a pensar que isso aqui fosse um fecaloma. Mas por que que eu obstruiria? Por que que eu ia ter obstrução central, né? Se fosse um fecaloma. Eu ia ter obstrução ou em alça fechada, obstrução de tudo. Se fosse à direita aqui esse fecaloma, né? Fecaloma geralmente está no sigmoide, não está raciocínio incorreto. Quando inicial é tratamento conservador. Caso não haja melhor, tratamento cirúrgico será indicado. IANSP R1, mulher de 74 anos, veio ao pronto-socorro queixando de náuseas, vômitos e dor na região inguinal irradiada para a face medial da coxa esquerda há 4 dias. Face medial da coxa esquerda. Ela tem aqui provavelmente aqui uma hérnia inguinal. E aqui, ó, a hérnia inguinal encarcerada aqui. Refere que a última vez evacuou foi há 2 dias. Nega cirurgia anteriores, está taquicardia taquipneica, seu abdômen está distendido e doloroso no hipogastro. Na região inguinocrural não se detectam sinais de hérnias, embora a quantidade de tecido adiposo dificulte o exame clínico. Seu leucograma tem 20.000 leucócitos com desvio até metamielócitos e sua PCR é elevada. Inicia-se hidratação endovenosa e uma sonda nasogástrica é passada mostrando conteúdo fecaloide. Uma tomografia solicitada e exibida a seguir. Neste caso, a opção correta de tratamento é exploração crural.
pré-peritoneal por vídeo. Laparotomia mediana. A hérnia é femoral, né? É crural, então eu vou colocar, mas não era, laparotomia. Por quê? Vamos dar uma olhada. Cirurgia de urgência e tal. Diante do tempo e evolução da gravidade, quanto mais correta nesse caso, a laparotomia mediana, tendo em vista a probabilidade de haver isquemia e necrose de alça, consequentemente necessidade de ressecção intestinal. Porque quanto tempo tem de evolução? 4 dias, né? 4 dias. A gente entendeu que era hérnia femoral, mas não conseguiu entender qual que era a ideia de como seguir, né? A tomografia nos pulmões mostra uma imagem típica de alça intestinal herniada, percebam a presença de ar na luz. Sim, né? Aqui um pontinho de ar na luz aqui, ó, em cima do amarelo aí. Ar na luz, confirmando a nossa suspeita clínica de hérnia estrangulada. Dessa forma, o tratamento preconizado é a cirurgia de urgência. Então, achei que fosse mesmo cirurgia de urgência, mas achei que fosse exploração crural ali, exploração na região da hérnia mesmo. Mas na verdade aqui a gente vai fazer laparotomia, né? A mulher não tá bem, não tá legal, a gente vai puxar essa alça de intestino, né? É um jeito de liberar ela e avaliar as áreas de necrose para tomar a decisão, né, de como corrigir. É isso aí. Acertamos duas, erramos duas. 60 anos, gênero feminino, odontóloga, encontra-se em propedêutica pré-operatória para tratamento de adenocarcinoma de reto, quando procurou UPA, com quadro de dor abdominal de forte intensidade, cólica, vômitos incoercíveis e parada de eliminação de flato a 72 horas. Tá, já sabe que ela tem essa lesão neoplásica no reto. Já está em fase pré-operatória já. Ao exame, consciente orientada, desidratada, afebril, 24, respiração, tal, sinais normais, abdômen muito distendido, timpânico, dolorosa palpação e com ruídos metálicos ao escutar abdominal. Esses ruídos metálicos aqui é sinal de obstrução. Toque retal evidenciava a lesão obstrutiva do reto, sem fezes em ampola retal. Foi introduzido o catéter nasogástrico calibroso com retorno de secreção fecaloide. Dentre as opções abaixo, sinal de pré-mortem aqui. Dentre as opções abaixo, Astalha é a melhor conduta em relação a esse caso. Iniciar tratamento clínico para obstrução intestinal após 72 horas, indicar laparotomia. Iniciar imediatamente preparo intestinal com óleo de rícino pelo catéter, lavagem do colo. E logo em seguida realizar tratamento cirúrgico. Esse aqui encaixa bem. Hidratação venosa, reservar hemocomponentes, solicitar revisão laboratorial e indicar tratamento cirúrgico. Não, ela tem um tumorzão lá que tá obstruindo, né? Precisa operar e tirar. Penúltima aqui, ou última, penúltima. Paciente sexo masculino, 42 anos, UPA, um relato que há 2 dias apresenta vômitos inicialmente claros e posteriormente com conteúdo fecaloide, redução na eliminação das fezes e flatos, associada a dor abdominal e cólica difusa no abdômen. Ao exame da admissão, se observa a cicatriz mediana de cirurgia anterior por ferimento por arma branca há 10 anos, sensação abdominal importante, aparentemente sem hérnia de parede abdominal. Foram realizadas radiografias simples de abdômen e tórax. O paciente foi regulado para uma cirurgia de emergência cirúrgica, onde foi feita a opção de tratamento conservador com medidas de suporte de compressão gástrica. Atualmente está com 48 horas de tratamento conservador com o mesmo padrão clínico da entrada. Qual conduta? Abordagem cirúrgica, A abordagem cirúrgica, A gente tentou fazer o tratamento conservador, Tentou não abrir ele, mas passaram 2 dias e ele segue com o mesmo quadro,
quer dizer que a gente já tem que fazer. Evitamos realizar uma cirurgia imediatamente, pois a causa das bridas foi a própria cirurgia prévia. Ao realizar uma nova cirurgia, temos o risco de formar mais bridas. Pacientes que já apresentem sinais de peritonite ou obstrução óssea fechada, a laparotomia já está indicada desde o início. Por quê? Obstrução em alça fechada quer dizer que vai romper o seco, né? Então, se essa obstrução for colônica, por mais que eu suspeite de brida, se essa obstrução for do colo grosso, né, do intestino grosso, e eu tiver válvula funcional, válvula ileocecal funcional, vai estourar o seco se eu tentar deixar seguir, né? Então, a ideia é fazer cirurgia direto. E se tiver peritonite, não tem que fazer cirurgia, senão vai infectar todos os órgãos e o paciente vai evoluir com sepsis, choque séptico e morte. Einstein R1, 2018. Um homem de 55 anos com obstrução intestinal foi submetido à tomografia de abdômen adotada a seguir. O que é essa lesão? Bom, aqui é intestino delgado, mas o que é essa lesão? Aumenta a suscepção, será? Parece que está entrando aí. Ressecção segmentar de delgado. Enema baritado terapêutico. Liste de bridas, enteroscopia. Ressecção segmentar de delgado. Imagem tomográfica compatível com intussuscepção de alça intestino delgado. Nas crianças, o início de sintoma geralmente é agudo, com dor abdominal, tal. Principalmente no adulto pode ser subaguda ou crônica. Além disso, nas crianças, geralmente primária e de natureza benigna, sendo o tratamento realizado com redução do enema baritado em 30% dos casos. Nos adultos já não dá para fazer, né? Então eu lembrei dessa informação aqui, mas não sabia que era só para faixa pediátrica. Isso aqui eu aprendi com o slide do Elias. É triste, né? É duro. Mas nos adultos a doença normalmente secundária causa orgânica com potencial significativo de malignidade, quase sempre fica afirmado somente durante a laparotomia. Ressecção segmentar de delgado. Redução cirúrgica com fixação. Com certeza tem mais informação aqui nessa radiografia que deve fazer pensar aqui em malignidade, mas a questão não descreveu para nós. Reconhecer o quadro clínico, exames. Até que reconheço, menos daquela tomo, né? Conduta de quando iniciar tratamento clínico com sonda e quando indicar cirurgia. Acho que sim também. Saber as condutas no voo de sigmose, midiogiva e ilho paralítico, sim. Que eu vou colocar aqui que não aqui, porque eu errei 3 de 7. Então vai ser quadro clínico e exame de imagem ali que eu errei. Eu falhei naquele exame de imagem, não sabia muito bem a conduta. IVAS. 10 questões. Tem 18 minutos já. Vou fazer um pouco mais rápido então. Diagnóstico inicial. Reconhecer etiologias, métodos para documentar as faringoamidalites. Definir a conduta terapêutica nas faringoamidalites e reconhecer o quadro clínico dos achados laboratoriais da mononucleose infecciosa. Vamos lá então. Criança, 6 anos de idade, há 2 dias com dor de garganta, odinofagia e febre de 39. Nega tosse, coriza, obstrução nasal. Só tem dor de garganta, odinofagia e febre. Observa-se aumento e hiperimia das amígdalas, hiperimia e edema de vúvula, presente petequina em palato mole, adenomegalia cervical anterior dolorosa, sem outras alterações do exame físico. Nesse momento, a conduta propedêutica mais adequada é solicitar anti-streptolizina O, tá muito cedo acho que aqui, né? Cultura, sorologia para Epstein-Barr, teste rápido de antígenos estreptocóccicos. Eu acho que é suave da orofaringe, né? Não. Quadro clínico desse sabia que era bacteriana, né? Petecas em palato mole e tal. Faringoamidalite e acidentes digestivos de etiologia bacteriana. Ok, nesses casos, o uso de antimicrobiano leva a redução do tempo de doença, evita a transmissão, tá. Porém, para que o uso de antibiótico não seja indevido, deve-se solicitar inicialmente o teste rápido para detecção do antígeno estreptocócico, diagnóstico etiológico. Então não é anti-streptolizina O, né? Teste rápido para antígenos estreptocócicos. A cultura vai tardar. A minha ideia era fazer a cultura e fazer antibiótico terapia empírica, né? Para streptococo já.
quando o teste rápido é negativo e como ele se confirma com a cultura. Na prática clínica, quando esse teste é positivo, nem sempre se costuma solicitar cultura, porque a especificidade do teste rápido é alta. Lembre-se que esses testes rápidos não devem ser feitos em crianças menores de 3 anos, pois a faringoamidalite estreptocócica é rara. Tá? A criança tem 6 anos aqui, menor de 3 anos não é para fazer. Uma olhada só aqui nesse teste rápido. Prova rápida, estreptococo beta-hemolítico. Preço. Quero dar uma confirmada no preço aqui, dar uma olhada aqui. Teste rápido Strep A em 6 vezes de 138, né? Kit com 25 testes, caro, hein? Caro, hein? Parece que é caro. Teste rápido aqui. Teste Strep A. Site da Sabre, Safety. Teste rápido, site Sabre, né? R$740 aqui com 25 testes, né? Então, quanto que tá saindo aqui? Talvez não seja caro não, então. R$40 com 25 testes. R$30 por teste. É um pouco caro, sim. Um pouco caro, sim. Mas a cultura é mais cara, né? Então, beleza. Teste rápido para antígeno estreptocócico aí. Né? Rotavírus, PSA. De drogas aqui, R$800. Rápido malária. Beleza. Já vimos aqui o preço. Teste rápido. R$700 por 25 testes. Diagnóstico e certeza das faringoamidalites pelo Streptococcus pyogenes pode ser feito pelo meio de cultura ou de teste rápido, ambos utilizando secreção amidaliana. Quando a sensibilidade e especificidade desses dois métodos são comparadas, é correto afirmar que ambos os métodos têm especificidade semelhante, mas a cultura é mais sensível, mas a cultura é mais específica, né? Agora, sensibilidade semelhante. Não. Eu acho que sensibilidade semelhante, mas a cultura é mais específica, né? Não. Especificidade semelhante, mas a cultura é mais sensível. Ah, por isso que eu uso cultura para confirmar, né? Se ele vier negativo e a alta suspeita. A presença de sinais e sintomas digestivos e tal. Esse exame pode ser o teste rápido para detecção de antígeno do Streptococcus grupo A, que possui uma especificidade de em torno de 95% e sensibilidade menor que 90%. Pode ser realizada a cultura para a orofaringe. A especificidade é a mesma do teste rápido, 95%, mas a sensibilidade da cultura é maior, então superior a 90%. Logo, a resposta dada, a questão é a alternativa A, e eu errei. Menino de 4 anos está sendo atendido no pronto-socorro com provável diagnóstico de amidalite estreptocócica. O exame físico. A apresenta frequência cardíaca 140, frequência respiratória de 30, pressão arterial de 65 por 40, certo? Isso aqui. E tempo de perfusão periférica de 4 segundos. A conduta médica apropriada para este paciente é albumina aqui de cara. Expansão com soro fisiológico de 20. Primeira dose de antibiótico intravenoso. Pra mim faz sentido isso aqui. Quando é proteína, hemograma, proteína C reativa e culturas, aguardar o resultado para definir a conduta. Não faz sentido. Cultura de orofaringe para documentar infecção estreptocócica. Antitérmico não faz sentido que não tem, nem tem a temperatura dele aqui. Cara, essa frequência cardíaca de 140 aqui tá matando, hein? Acho que é. Vou dar uma olhada aqui no que está acontecendo com o bebê. Menores de 4 anos tem foco de infecção definido. Apresenta sinais de hipoperfusão, tempo de enchimento capilar identificado,
taquicárdica e hipotenso. Não apresenta sinais de cardite. Não tem crepitação pulmonar, preenche BTs, rebaixamento no fígado. Logo, ele deve ser transferido para emergência. A conduta inicial deve ser administrar expansão cristalóide, além de antibiótico. Soluções colóides como abominação não são a primeira escolha para a ressuscitação volêmica no choque, além de serem menos disponíveis. Tá. Menor de 10 anos, vinha com diminuição no apetite. Aumento de gânglios cervicais, mialgia e febrícula esporádica. Iniciou com amoxicilina por faringite aguda, mas após 72 horas não apresentava melhora clínica. Além do mal-estar geral, surgiram dores abdominais, edema palpebral, erupções maculares em tórax e face e petecas no palato. Petecas no palato aqui, né? Já sabemos o que é. Melhor conduta, nesse caso, é suspender a amoxicilina e indicar penicilina endovenosa, ceftriaxona oral, ceftriaxona endovenosa, metilprednisona, eu ainda acho. Diminuição no apetite, aumento de gânglios, mialgias e febrícula. Ela não melhorou. Isso é mononucleose? Ou eu tenho uma... Eu tô tendo uma infecção estreptocócica que é resistente aí. E é melhor fazer um ceftriaxona. É mononucleose. A principal hipótese diagnóstica para essa menina de 10 anos é mononucleose infecciosa. Causa mais comum o vírus do Epstein-Barr. Que mais aqui? O vírus da Epstein-Barr é um tipo de herpes vírus. A maioria das infecções não causa sintoma. A ausência de sintomas é mais comum em crianças menores, como menos de 5 anos. Adolescentes e adultos jovens são infectados pelo Epstein-Barr podem desenvolver mononucleose infecciosa, por vezes com sintomas. São os sinais e sintomas frequentes na mono: fadiga extrema, febre, faringite, linfadenopatia em quase 90% dos casos, e pode ser o único achado no exame físico, esplenomegalia ou hepatosplenomegalia. A febre é normalmente elevada. Podem surgir petecas na junção entre palato duro e mole, semelhante aos quadros de faringite de amidalite bacteriana. Mais comumente são os linfonodos cervicais que aumentam de tamanho, mas atenção, isso pode acontecer com qualquer glândula linfática. Exantema e edema palpebral. Mas e o tratamento? Que foi a pergunta da questão. O tratamento é feito com repouso sintomáticos, sem necessidade de antibiótico terapia nem corticoides. Importante o aparecimento de exantema máculo papular após a administração de ampicilina ou amoxicilina, no padrão de linfocitose de numerosos linfócitos, evidencia no hemograma, sugerem fortemente mononucleose infecciosa. Ah, tá. Então essa é a ideia aqui. Linfocitose com numerosos linfócitos atípicos. Mesmo depois de ter usado aqui a amoxicilina, né? Eu tenho alta de linfócitos e eu estou falando de vírus. Essa é a ideia. Eu não tive essa descrição aqui, mas eu devia ter pensado nisso. Bom, vamos pausar aqui. Tentar voltar a gravar aqui depois da pausa. Não sei se vai funcionar, mas tomara que sim. A CPU já está em 40%, né? Eu acho que quando pausa não funciona. Mas vamos tentar. Menina de 12 anos de idade, febre de até 39 graus, associada a odinofagia intensa, cefaleia e dor abdominal há 2 dias. Nega tosse ou coriza, sem outras queixas, nega comorbidades alergias. Ao exame clínico está em bom estado geral, com presença de gânglios fibroelásticos até 1 cm de diâmetro em região cervical bilateral, sem outras alterações significativas. Foi realizada a prova rápida para estreptococo nessa paciente, o resultado foi negativo. A conduta é: e aí? Cultura? Cultura de orofaringe e já iniciar a antibiótico terapia, podendo ser suspensa a depender da evolução, né? Cultura e já iniciar completando 10 dias de tratamento independente do resultado da cultura. Aí não também, né? Então a gente
Tá. Porque na verdade aqui eu não quero tratar a faringite dela, né, exatamente, né? Eu quero tratar o bicho. Quero tratar do bicho. Mas eu não soube responder. Quero tratar do bicho, né? Em 2017, a questão da USP. Na maioria dos casos, a certeza diagnóstica etiológica só é obtida através de exames complementares, como teste rápido ou cultura, que confirmam a presença do streptococo. Quando o teste rápido é negativo, recomenda-se confirmar com cultura, por isso a alternativa D é a resposta à questão. Na prática clínica, quando esse teste é positivo, não se costuma solicitar a cultura porque a especificidade do teste rápido é alta. Lembre-se ainda que esses testes rápidos não devem ser feitos nas crianças menores de 3 anos. Faculdade de Medicina do ABC, R1, escolar de 8 anos é levado à consulta por apresentar febre alta há 10 dias, exame físico edema palpebral, peteca no palato, exudato amidaliano, adenomegalia cervical anterior e posterior, fígado palpável a 3.5 do RCD e baço a 2.5 do RCE. Fígado palpável aqui, escolar de 8 anos, acho que a ideia é mais Epstein-Barr, né? É isso mesmo, né? Mononucleose aqui é é mais provável, por causa da hepatomegalia e esplenomegalia, né? José, com 8 anos, previamente saudável, foi ao consultório do pediatra com história de febre e dor de garganta há um dia, sem rinorreia, tosse ou diarreia. Exame da orofaringe mostrou edema faríngeo com exudato tonsilar, linfadenomegalia anterior bilateral dolorosa. Mãe refere que apresentou dor epigástrica leve com o uso de amoxicilina há 2 meses atrás, quando tratou um quadro semelhante a este de dor de garganta. A melhor conduta nesse caso é penicilina benzatina, amoxicilina via oral 10 dias, solicitação de anticorpos anti-streptolizina O, teste rápido para antígeno do streptococo, né? Essa é a ideia, né? É assim que a gente vai filtrar. Preciso filtrar, vier positivo eu trato. 7 anos de idade, com febre 38,5 a 5 dias, ao exame físico regular estado geral, com linfadenopatia de cadeias cervicais anteriores, cervicais posteriores e inguinais bilateralmente, com gânglios de 1,5 a 2 cm de diâmetro, fibra elástica levemente dolorosa palpação. Observa-se hiperemia e hipertrofia de tonsilas. Ao hemograma, nota-se leucocitose, 70% de linfócitos, sendo 20% atípicos. Aí sim, né? Nota. Linfoma de Burkitt aqui, eu acho que acontece, né, depois da mononucleose, se não me engano, mas não tenho certeza. É isso aí. Linfoma de Burkitt. Qual, dentre os sinais e sintomas abaixo, não sugere diagnóstico de faringoamidalite estreptocócica? Acho que é tosse, né? Tosse. A ausência de tosse aqui. Faz a gente pensar. Já de 6 anos, chega na idade de emergência com quadro clínico de febre alta há 5 dias, de disfagia e cialorreia. Nos últimos 2 dias, vem queixando-se de dor em região cervical posterior. Eu percebi a alteração da voz.
Não tem tosse. Exame físico, regular estado geral, 39 graus, 34 de respiração, frequência cardíaca de... sem sinais inflamatórios, orofaringe, dificuldade de abertura da cavidade oral, rigidez cervical presente. Diagnóstico é de abscesso retrofaríngeo, móvel de 3 centímetros sem sinais inflamatórios, né? Abscesso. É isso aí. Com esses quadros clínicos, não. Reconhecer etiologias, métodos para documentar faringoamidalites. Na verdade, não. Com os terapêuticos faringoamidalites, vou responder que não. Mononucleose, também vou responder que não. Vou responder que não para todos esses aqui, né? Eu não conheço o estudo aí de faringoamidalite, esse mais direcionado, né? Esse fazendo o raciocínio diagnóstico diferencial. E como é importante conhecer, vou responder que não ali para a maioria delas.